Fabiana, verifica para mim, fazendo favor, se está apresentando. Oi, Manu? Tá apresentando para você os slides? Tá sim, Manu, começou sim. Certinho, muito obrigada. Então, hoje é dia 23, quinta-feira, e a gente vai dar início à monitoria de sistema articular. Primeiramente, o que é o sistema articular? O sistema articular, ele é um conjunto de articulações. Articulações é a união entre os nossos ossos. E temos o estudo denominado artrologia, que estuda as articulações. Primeiro, para a gente poder falar de articulação, a gente tem que ver os movimentos articulares. Aqui, primeiramente, a gente tem o movimento de flexão e extensão. Por exemplo, nessa imagem a gente percebe, flexão, quando você posiciona a sua perna e faz esse movimento no sentido posterior. E extensão, quando você traz ela de volta no sentido anterior. Do mesmo jeito, no braço, quando você pega o seu braço que está reto e levanta ele, você faz o movimento de flexão. Quando você estende ele de novo ao normal, do jeito que estava, a gente faz o movimento de extensão, de estender. Depois, a gente tem o movimento de adução e abdução. A abdução é quando você, por exemplo, você tá com o seu braço aqui normal, rente ao plano mediano, e você sobe ele. Você faz um movimento de abdução. Quando você volta ele, você faz um movimento de adução. Você conseguiu entender? Você quer que eu explique de outra forma? Não, até aí tá tranquilo, Manu, tô tranquilo. Tranquilo, tá bom. Seguindo, a gente tem o movimento de pronação e supinação. Por exemplo, coloca a sua mão, o seu braço reto, com a palma da sua mão virada para baixo. Esse movimento de você pegar a sua palma da mão e virar ela para cima é chamado de supinação. Quando você pega a sua palma da mão que está virada para cima e volta ela para baixo, é o movimento de pronação. A rotação é quando você faz um movimento giratório em torno de um eixo em formato de um círculo. A gente tem a rotação lateral e a rotação medial, sempre de acordo com o plano mediano do corpo. E depois a gente tem o movimento de circundação, que mostra nessa imagem aqui, essa garota pegando o pé e fazendo esse movimento em formato de um círculo. Muita gente confunde o movimento de rotação com circundação, mas não é a mesma coisa, eles têm a diferença. Seguindo então. O nosso sistema articular ele tem as suas classificações, que é classificado por estrutura e por função. A classificação funcional centra-se na quantidade de movimento permitido. Por exemplo, na cineartrose, que a gente vai ver mais à frente, são articulações imóveis. As anfiartroses são articulações ligeiramente móveis. E as de artrose são articulações livremente móveis. Uma curiosidade, as diartroses predominam nos membros, enquanto as sinartroses e anfiartroses são mais restritas ao esqueleto axial. Lembrando do conteúdo que a gente viu semana passada. Já a classificação estrutural baseia-se no material que une os ossos e na presença ou ausência de uma cavidade articular. Estruturalmente,
as articulações são classificadas como fibrosas, cartilagíneas e sinoviais. Aqui a gente tem um exemplo nessas imagens de algumas articulações, que são literalmente esses encontros entre os ossos, como eu disse lá no início. Por exemplo, aqui a gente tem os ossos do carpo, aqui a una de cá, e aqui o rádio. Aqui, entre os carpos, tem uma camada de articulação, que é a articulação, se eu não me engano, é intercarpal. Aqui, a gente tem a articulação rádio-unar, que une o rádio com a una. Opa. Eu tô apanhando nesse slide. Tá certo. Seguindo. A primeira categoria, então, das nossas articulações são as sinartroses. O que é isso? São articulações do tipo fibrosas. Sim, vem de junto. Então, são articulações imóveis. Às vezes, elas conseguem ter um movimento bastante discreto. Dentro das articulações sinartroses, a gente tem a sindesmose. O que é a articulação sindesmose? É a articulação que é realizada por um ligamento, ou seja, o tecido fibroso ele pode variar em comprimento, porém ele é mais longo do que nas suturas. Um grande exemplo de uma articulação do tipo sindesmose, que é uma sinartrose, é a membrana interóssea, que fica ali entre o rádio e a una. Aqui nessa imagem a gente tem um exemplo, ó, a membrana interóssea entre o rádio e a una. A segunda categoria dentro do conjunto das sinartroses são as suturas. As suturas é a articulação que é realizada com fibras de interconexão curtas e intertravamento das margens. Ou seja, as suturas não só costuram os ossos unindo-os, como também permite seu crescimento, de forma que o crânio possa expandir-se com o encéfalo durante a infância. Aqui nessa imagem a gente tem, ó, a sutura coronal, a sutura sagital e aqui embaixo a sutura lambdoide. Dentro da categoria das suturas, a gente tem 3 tipos de suturas, que é a sutura plana, que é a união linear ou retilínea, a sutura escamosa, que é a união em bísio, e a sutura serrátil, que é união em linha denteada. É uma sutura que realmente parece um monte de dentinho. Depois, também dentro da categoria das sinartroses, a gente tem o tipo de articulação gonfose. O que é isso? É uma articulação fibrosa, onde um pivô se ajusta a um soquete. Exemplo, o alvéolo dentário, quando o dente se insere dentro do alvéolo dentário. É um tipo de articulação do tipo gonfose. Uma dica, praticamente a única articulação do tipo gonfose que existe no nosso corpo é a articulação do alvéolo dentário. A segunda classificação das articulações é as articulações anfiartroses. Nas articulações anfiartrose, também chamadas de junturas cartilaginosas, os ossos são unidos por cartilagem. Pelo fato de pequenos movimentos serem possíveis, essas articulações elas também são classificadas como anfiartroses. Ou seja, elas fazem um movimento ligeiramente móvel. Dentro das anfiartroses, a gente tem as sincondroses. As sincondroses, os ossos estão unidos por uma cartilagem hialina
E os principais locais onde a cartilagem hialina é encontrada no nosso organismo adulto é as fossas nasais, nos brônquios, na traqueia, extremidade das costelas e superfície dos nossos ossos longos. Vou pegar uma imagem aqui. Aqui, ó. Um exemplo de uma articulação psicondrose do tipo anfiartrose é a articulação esfeno-occipital, feita, né, por uma cartilagem hialina, que é uma juntura cartilaginosa. Perdi meu cursor. Que é mais ou menos aqui nessa região onde essa setinha de preto está apontada. A segunda categoria dentro do conjunto das anfiartroses são as sínfises. O que são as sínfises? São as superfícies articulares dos ossos unidos que estão cobertas por uma camada de cartilagem hialina também. Exemplo, os nossos discos intervertebrais, que olha para vocês verem, que é denominada de sínfise intervertebral. Há também um grande exemplo de uma articulação do tipo sínfise, a sínfise púbica, que está localizada ali no nosso osso do quadril. A segunda categoria das nossas articulações são as de artroses, também denominadas de junturas sinoviais. Opa, deixa eu voltar aqui. O primeiro exemplo da diartrose é a articulação esferoide, que é uma forma de articulação no qual o osso distal é capaz de movimentar-se em torno de vários eixos, que têm um centro comum. O que seria vários eixos? Seria uma articulação que seria capaz de fazer vários movimentos, que é aquele que a gente comentou lá no início. Por exemplo, movimentos de flexão, extensão, adução, abdução, talvez rotação, talvez circundação. E um grande exemplo de uma articulação do tipo esferoide é a articulação do fêmur e do húmero. Se a gente for reparar, a articulação do fêmur e do húmero, eles realmente têm um grande grau de liberdade, eles conseguem fazer vários movimentos em torno de vários eixos. Seguindo, dentro das articulações do tipo de artrose, a gente tem a articulação trocoide, que é quando o movimento é exclusivamente de rotação. Por exemplo, a articulação radionar, atlantoaxial. Aqui tá errado, aqui já é outra classificação, não? Deixa eu colocar a imagem aqui. Só um minuto. Aqui um exemplo, ó, da articulação trocoide, ou também denominada de pivô. Articulação radionar proximal, mais ou menos na região da articulação do nosso cotovelo. Ela faz um movimento de rotação. Quando a gente pega o nosso braço e estende ele e faz um movimento de girar, a gente vê que o único movimento que essa articulação radionar faz é o movimento de rotação. Depois a gente tem as articulações do tipo gínglimo. O gínglimo não é junto com o trocoide, elas são separadas, porque aqui ficou junto, foi sem querer. A articulação do tipo gínglimo, as superfícies articulares permitem movimento em um só plano. Exemplo, a articulação do nosso cotovelo. Depois da articulação do tipo gínglimo, a gente tem a articulação do tipo elipsoide. O que é uma articulação do tipo elipsoide? Uma superfície articular levemente côncava e outra ligeiramente convexa. Assim, permitem os movimentos de flexão e extensão, adução e abdução. Por exemplo, a articulação metacarpofalangianas. Se eu não me engano, eu coloquei uma imagem aqui também. Aqui, ó. Articulação do tipo elipsoide. Seguindo, e por último, a gente tem a articulação do tipo celular, que são as faces ósseas são reciprocamente côncavas convexas e permitem
os mesmos movimentos das articulações condylares. Por exemplo, a articulação capo-metacarpais. Aqui eu coloquei uma imagem, né, que fala que a articulação celular ela é biaxial. É a articulação entre uma face côncava e outra convexa. Por exemplo, a articulação metacárpica do polegar. Seguindo, a gente tem o que é uma cápsula articular. Uma cápsula articular é uma membrana fibrosa mais externa, denominada de membrana sinovial. Essa membrana sinovial ela possui um tecido conjuntivo frouxo e produz a sinóvia. O que é a sinóvia? O líquido sinovial. E reveste a cápsula articular. Aqui a gente tem, né, a cápsula articular, que é isso daqui tudo, a membrana sinovial, que localiza logo abaixo a cápsula articular, e aqui embaixo a gente tem a cartilagem articular e a cavidade articular. É típico das articulações do tipo sinoviais, também denominadas de artrose, possuírem cápsula articular, possuir essa cavidade articular e a membrana sinovial. As nossas articulações, elas podem ser classificadas de acordo com a sua funcionalidade, que são monoaxiais, biaxiais ou triaxiais. As monoaxiais é quando a articulação possui apenas um grau de liberdade. Por exemplo, as articulações do tipo gínglio. As monoaxiais, também denominadas de uniaxiais, além de possuírem um grau de liberdade, elas realizam 2 movimentos em torno de um plano e um eixo. As biaxiais são compostas por 2 graus de liberdade, ou seja, realizam 4 movimentos em torno de 2 eixos e 2 planos. Já a triaxial possui 3 graus de liberdade, sendo assim 6 movimentos em torno de 3 eixos e 3 planos. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo da articulação monoaxial, da articulação biaxial e um exemplo da articulação triaxial. A título de curiosidade, na maioria das vezes as articulações esferoide são também denominadas classificadas como triaxiais. Já as articulações do tipo gínglio, também denominadas de monoaxiais. As articulações planas, denominadas de não axial, porque elas não realizam nenhum movimento em torno de um eixo, porque é uma articulação do tipo plana. As articulações trocoide, também denominadas de pivô, são, na maioria das vezes, monoaxiais. Já a articulação condylar, na maioria das vezes, é biaxial, assim também como a articulação do tipo celular. Agora eu vou mostrar para vocês aqui no aplicativo que eu tenho as principais articulações do nosso corpo. Vou pegar minha listinha aqui que eu selecionei algumas. Começando então pelo nosso crânio, onde possui as suturas, que são articulações do tipo sinartrose. Um minutinho que eu apanho desse aplicativo aqui. Nossa Senhora. Aqui, onde eu tô apontando com o meu cursor, a gente tem a articulação, a sutura coronal, que é uma articulação do tipo sutura. Aqui, a gente tem a sutura sagital. E olhando aqui na região dos ossos
parietais e occipital, a gente tem a sutura do tipo lambidoidea. Quando a gente desce, a gente olha aqui, a gente tem uma sutura do tipo plana entre os dois ossos nasais. A articulação do tipo gonfose, ela se localiza mais ou menos aqui na região dos alvéolos dentários. No encontro da nossa mandíbula com a região do osso temporal, a gente tem a articulação do tipo temporomandibular. Descendo, a gente tem a articulação do tipo escápulo humeral, que une o húmero com a escápula. A gente tem a articulação do tipo externo-clavicular, que une a clavícula com o externo. Quando a gente desce, a gente tem uma articulação que une o manúbrio e o corpo do externo, que se denomina articulação manúbrio-external. Agora, as articulações intercostais são essas articulações que unem as costelas com o externo. Articulações intercostais. Quando a gente desce, a gente tem a articulação do cotovelo, onde une o húmero com o rádio e a una. A gente tem a articulação do tipo radionar proximal. Por que que é proximal? Porque ela está mais próxima do plano mediano. A gente tem a articulação membrana interóssea, que a gente falou lá na frente, que é uma sincondrose. Membrana interóssea que fica entre o rádio e a una. A gente tem também a articulação radionar distal, que ela está aqui, ó, mais longe do plano mediano, próxima aos nossos ossos do carpo. Peraí que eu baguncei aqui. Aqui, ó, articulação radionar distal fica mais ou menos nessa região. A articulação intercarpais, que é uma articulação do tipo plana, ela está aqui nessa região, entre os ossos do carpo. Já a articulação carpometacarpal é a articulação que vai unir os ossos do carpo com os metacarpos, que é essa articulação aqui, ó. Aí a gente tem as articulações carpometacarpal, que é do tipo celular. Temos ela, deixa eu descer aqui para mostrar. A articulação carpometacarpal do polegar, aqui, do dedo 2, do dedo 3, do dedo 4 e do dedo 5. Então, sempre é bom especificar. Por exemplo, se for cobrada em uma prova, articulação carpometacarpal e marcaram aqui, quer ver? Marcou aqui. Você vai colocar aqui é o quê? Articulação carpometacarpal do polegar. É sempre bom a gente estar especificando. Depois, a gente tem as articulações metacarpofalângicas, que é do tipo elipsoidea ou também condilar. Aonde que está localizada essa articulação? Na união dos metacarpos com as falanges. Aqui, 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 aqui e aqui. As articulações metacarpofalângicas. Depois a gente tem as articulações do tipo interfalângicas, ou seja, se é inter, é entre alguma coisa. Então, é entre as nossas falanges, que poderia ser aqui
Só um minuto. Poderia ser aqui ou aqui. As articulações interfalângicas, então, é do tipo gínglimo. A gente tem também a articulação sacroilíaca. Vocês lembram que o nosso osso do quadril ele é dividido na parte do ilho, isquio e pubis. Então, a articulação sacroilíaca, ela vai conectar o sacro com o ilho. Lembra? Ilho, isquio e pubis aqui na pontinha? Então, essa articulação todinha aqui é a articulação sacroilíaca, porque ela vai unir o sacro com o ilho do osso do quadril. Seguindo, a gente tem a articulação coxofemoral, que vai unir o nosso fêmur ao osso do quadril. Então, essa articulação todinha aqui também é a articulação coxofemoral, onde a cabeça do fêmur vai se inserir na fossa do acetábulo. Seguindo, a gente tem a articulação do joelho. Lembrando, a gente também tem aqui, ó, uma articulação do tipo sínfise, que é a sínfise púbica, que une o pubis do osso do quadril, do lado direito e esquerdo. Descendo. A gente tem a articulação do joelho, que é do tipo gínglimo. Está localizada aqui. Seguindo, a gente tem a articulação tibiofibular proximal, que é do tipo plana. Da mesma forma que a gente tem uma proximal, a gente também tem uma distal. Lembra que eu falei, a proximal sempre próxima ao plano mediano e a distal sempre mais distante. Então, se é tibiofibular, se a gente for relacionar com o sistema ósseo que a gente estudou, ela vai unir a tíbia à fíbula. Então, essa articulação aqui, nessa região, é a tibiofibular proximal. E nessa região, a gente tem a articulação tibiofibular distal. Vamos descer mais um pouquinho. E agora eu vou mostrar a articulação talocrural. Gente, eu não sei mexer com esse negócio. Eu tô apanhando. Pera, vai dar certo. Aqui. Nessa região, a gente tem a articulação do tipo denominada talocrural, que é do tipo gínglimo. Também pode ser chamada de articulação do tornozelo. Logo após, a gente tem as articulações intertársicas. Por que intertársicas? Porque estão entre os ossos do tarso. Tá vendo essas articulaçõezinhas aqui, ó? Entre os ossos do tarso que a gente mostrou para vocês na semana passada, que era o talos, calcâneo, navicular, cuboide, cuneiforme. É a articulação que está entre os ossos do tarso. Seguindo, a gente tem as articulações tarso-metatarsal, que, seguindo o exemplo lá do carpo, são as articulações que conectam os ossos do tarso com os metatarsos. Então, são essas articulações aqui, ó, na divisa dos ossos do tarso com os metatarsos. É uma articulação do tipo plana.
Depois a gente tem as articulações metatarso-falângicas, que é do tipo elipsoide ou condilar. Se é metatarso-falângica, elas vão conectar os metatarsos com as falanges. Então, aqui, ó, articulação metatarso-falângica do dedo álbus. Articulação metacarpofalângica do dedo 2, do dedo 3, do dedo 4 e do dedo 5. E depois a gente tem as interfalangianas. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Ou não? Tá tranquilo? Não, até aí tá tranquilo, Manu. Tá tranquilo? Você não tem nenhuma dúvida? Sistema articular, não? Eu só confundo naquelas articulações que é biaxial, sabe? Quando é uma, naquela do cotovelo que você estava explicando, nessas aí que eu tenho dúvida. Vou tentar te explicar então de uma forma mais clara, só um minutinho. Eu acho que alguém entrou aqui que eu ouvi um barulho. Deixa eu olhar. Gente, eu ouvi o barulho de que alguém tinha entrado. Mas parece que tem. Ah, tá, Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda, tudo bem? Oi, Manuela. Eu cheguei agora. Não, sem problemas. Você quer explicar para ela a diferença das monoaxiais, biaxiais e triaxiais? Pode ser. Peraí, eu tô pelo celular ainda. Daí eu tenho que ir ao PC. Tá bom. A gente vai ajeitando aqui. Enquanto isso, eu vou parar minha apresentação aqui só um minutinho. Eu vou te mandar o link dos exercícios de fixação para você treinar em casa. Só um minutinho. Prontinho, Fabiana, tá aí. Alguns exercícios sobre o nosso conteúdo de hoje. Vou apresentar aqui de novo. Tá certo, Manu, obrigada. Por nada.
Tá dando para me ouvir? Sim, tá sim. Tá sim. Bom, a questão da classificação funcional, ela depende, por exemplo, do movimento que ela vai fazer. Se ela vai precisar de fazer apenas em torno de um eixo, ou se ele vai precisar de fazer mais de algum eixo, que no caso são classificadas em monoaxial, biaxial e triaxial. Mano, você pode colocar lá no slide, por favor? Só um instante. Eu achando que tava aparecendo. Peraí. Voltei. Daí, por exemplo... Ai, peraí. Por exemplo, um exemplo da monoaxial seria o glíneo, que são as dobradiças, e da biaxial, no caso, é a condylar. Ou seja, ela depende de dois eixos para poder fazer o movimento. A triaxial, que no caso ela necessita de 3 eixos para poder fazer o movimento dela. Que no caso são as articulações do ombro. Que, por exemplo, nós conseguimos dar tipo, um giro de praticamente 360 graus para poder fazer o movimento. Por exemplo, também as articulações, elas permitem um movimento de flexão e extensão. No caso, seria a triaxial. Manuela, Oi. você quer complementar? Não, você falou certinho. Aqui, né, na imagem da frente, a gente tem só alguns exemplos de articulação do tipo monoaxial, biaxial e triaxial. Não quer aparecer. Aí, agora sim. Isso. Você conseguiu entender? Sim, Manu, ficou mais claro. Eu confundia, mas ficou bem mais claro. Olha, pensa comigo.
Sabe, a articulação do tipo plana. Ela é plana, por quê? Porque ela possui uma superfície plana. Então, ela não vai realizar praticamente nenhum movimento. Ela realiza mais deslizamento. Então, ela é não axial, ela não faz nenhum movimento em torno de um eixo, porque ela é uma articulação do tipo plana, ela possui uma superfície plana. As articulações do tipo gíncrimo, que é aquele tipo de articulação dobradiça, pensa a dobradiça de uma porta, o que ela faz? Ela faz a porta abrir e fechar. Ela possui uma superfície côncava e convexa, e geralmente faz os movimentos de flexão, que é aquilo que eu falei de quando você flexiona o seu braço para cima, e de extensão, quando você estende o seu braço de volta. Ela é monoaxial, porque ela vai fazer movimentos em torno de um único eixo. Porém, a monoaxial ela não realiza só um movimento, ela realiza dois movimentos, mas em torno de apenas um eixo. Por exemplo, a articulação do nosso cotovelo. Ela é a articulação do tipo gíngrimo, do tipo dobradiça. Ela faz um movimento de flexão e extensão, que é o que está aqui, ó. E que é dois movimentos em torno apenas de um eixo. A articulação trocoide, por exemplo, que é a articulação do tipo pivô, ela é uma superfície cilindroide, côncava, que realiza movimento de rotação. E ela é monoaxial. Por quê? Ela vai fazer um movimento em torno de dois eixos, mas realizando quatro movimentos. A articulação do tipo condilar elipsoide possui superfície côncava e já é convexa. Ela realiza os movimentos de flexa. Opa, disfarça. A trocoide é monoaxial, eu errei. Perdoa. Já a condilar, como eu estava falando, elipsoide, ela é de superfície côncava, convexa, e realiza um movimento de flexão, extensão, adução e abdução. Ela realizou quantos movimentos? 4 movimentos. Então, ela vai ser biaxial. Biaxial realiza 4 movimentos em torno do quê? Em torno de 2 eixos. Bi, 2. Já a articulação celar, que é em cela, que possui um movimento, que possui superfícies côncavas, elas realizam movimentos de flexão, extensão, adução, abdução e rotação. Ela é biaxial também, porque ela vai fazer movimentos em torno de quantos eixos? Se é bi, são 2. Agora, um exemplo de articulação do tipo triaxial são as articulações esferoides. Por quê? Elas possuem uma cabeça esférica, uma cavidade, realiza movimento de flexão, extensão, abdução e abdução, rotação e circundação. Olha para você ver, realizou 6 movimentos em torno de 3 eixos. Por quê? Porque ela é triaxial. Você conseguiu entender? Consegui sim, Manu. Ai, que bom, então a gente fica contente. Você tem alguma dúvida em relação a essa matéria? Ou pode ser até outra matéria também, que você vai ter prova, você está com dúvida, se a gente souber, a gente pode te ajudar. Então, o professor entrou igual assim eu te falei, na respiratório, né? Sim. Então, eu não achei o vídeo para estar mostrando, para mim ver igualzinho ele explicou, mostrando as coisas, sabe? Eu não achei o vídeo. Ele falou assim, até ele não deixou filmar ele explicando, falou assim que não podia, mas a gente achava vídeo igual ele explicou. Mas eu não achei igual ele explicou, não achei. Entendi. Então, teve alguma parte em específica que você não entendeu? Do sistema respiratório? Ou, ou não? Você não entendeu nada? Oi? Oi, Manu.
Teve alguma parte do sistema respiratório que você não entendeu em específico? Manu, foi descendo esse negocinho da garganta para baixo. Os nomes cortar, a cabeça cortada no meio, ele explicando os nomes ali. Eu não achei vídeo explicando igual ele falou. Eu não achei. Na internet eu não achei. Eu vou pegar um PDF aqui e vou tentar te explicar algumas coisas então. Só um minuto. Se a Maria Eduarda não se importar também, que eu não sei como é que tá o cronograma dela, porque daqui a pouco eu também tenho que sair. Manu, mas tá tranquilo, eu não vou ter prova agora não, viu? É lá pro dia 18, tá tranquilo. Ele não deu nem músculo ainda. Nossa. Não, você que sabe, se você quiser ver agora, eu tenho um PDF que eu posso te mostrar algumas coisas. Então, se não for te atrapalhar... Acho que dá para mostrar aqui rapidinho. Vou só achar onde eu coloquei o PDF. Se não, você joga para mim no WhatsApp depois. Pode ser também. Só um minuto. Tô pegando aqui. Que até que acha. Que naquele aplicativo ali até dá para mostrar, só que demora 100 anos até que você consegue mover alguma coisa nele. Vou só abrir no PDF aqui. Para a gravação, senão o vídeo vai ficar muito longo. Verdade, vou parar aqui.